Amigos, Shalom, paz. Eu sou Victor Sepúlveda, esse é o meu Instagram e posto coisas aqui sobre a Bíblia, sobre estudos bíblicos e muitos temas aí do mundo gospel, do meio gospel e várias outras coisas. Tema polêmico: Bíblia ou aplicativo de celular? Bíblia, eu não mostrei aqui, mas eu tenho um aplicativozinho no celular. E aí? Eu tenho que ter uma Bíblia, levar a Bíblia para todos os cantos? Ou um aplicativozinho de celular resolve tudo? É pecado utilizar o celular na igreja, ler, fazer estudos bíblicos, fazer pregações, ler a Bíblia acompanhando no celular? O que a Bíblia fala sobre isso? Para te dizer a verdade, a Bíblia não fala nada sobre isso. Por quê? Porque a Bíblia é um livro antigo, escrito há mais de 2019 anos, muito mais do que isso. Um livro muito antigo, que desde os primórdios, desde o tempo de Moisés, ele foi escrito. E nesta época não tinha nem sombras de imaginar a existência de um aparelho celular e muito menos de uma Bíblia formada. Os escritores da Bíblia, eles não escreviam a Bíblia para, no futuro, produzir um livro com capa, com contracapa, que seria vendido nas livrarias e teriam várias marcas e vários nomes, vários temas, várias cores coloridas. Tem até a Bíblia aí do Tales, do irmão Tales, Bíblia meu Deus, são Bíblias variadas, Bíblias com cara de dragão, de leão, de dragão não, Bíblia da mulher, Bíblia, essa aqui mesmo é plenitude, muito boa essa Bíblia, por sinal. Então, quem escreveu a Bíblia não tinha a imaginação de que teria um livro que seria vendido. Não, eles escreveram e foram escrevendo, e foram escrevendo, e foram escrevendo. Outros, depois de muitos anos, escreveram também. Depois de muitos anos, outros escreveram também. Foi então que os estudiosos, os arqueólogos acharam essas escrituras, esses vestígios em panelas de barro, enterrados, acharam e montaram a Bíblia. Muitos desses achados passaram por um concílio, né, para que se vê o que tinha inspiração bíblica, o que tinha o contexto com a Bíblia e o que não tinha, o que poderia estar aqui dentro ou não. Foram pastores, foram estudiosos, foram teólogos que decidiram que estaria aqui, claro, com a inspiração divina. Eles não imaginavam que existiria um livro desse, quanto mais, um aparelho celular. Então a Bíblia não fala sobre usar celular na igreja. Não fala porque não tinha como imaginar isso. Da mesma forma que não fala de carros. Você já viu falar de um carro, um Citroën, um Hilux? Não fala, não tem imaginação. Não tinha como imaginar que existiriam ar-condicionados, lâmpadas, energia elétrica. Então, ela não fala. Então, a Bíblia não fala. Ela se omite. Se é pecado ou não usar o celular nos cultos. Se a Bíblia não fala, então, para ver se é pecado ou não, existem duas concepções. Primeira, a concepção do Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai te incomodar, se for pecado, ele vai te incomodar. E se você não é incomodado, pronto, já não é pecado. A segunda concepção é o contexto social. Se na sua igreja o pastor ensina que é errado usar o celular e você está ali naquela igreja por uma questão de respeito ao seu pastor, por uma questão de não escandalizar ao evangelho, se na sua sociedade, no seu bairro lá, o crente não usa mais Bíblia, começar a escandalizar e se gerar escândalo, aí tornou-se pecado. É simplesmente isso. Essa questão de usar celular, usar Bíblia, é uma questão de interpretação, na verdade, analogia de doutrinas de igrejas, de doutrinas da igreja. E, Vitor, igrejas têm doutrinas, não é doutrina do céu, não, mas observe, existem coisas bíblicas, existem coisas de criação do homem, que não são pecados o homem criar. Por exemplo, quem disse que o culto deve ser louvor, oferta, pregação, avisos e encerra? Não tem na Bíblia isso. Não tem. Isso é uma criação humana, uma criação doutrinária do homem. E da mesma forma, esse tema, usar a Bíblia ou celular, é uma criação humana. E Deus não interfere nesse aspecto. Se você está lendo a palavra dele, pode ser em um papiro, pode ser em um celular, pode ser em um manuscrito, pode ser de cor, você pode saber a Bíblia de cor, você pode ouvir a palavra dele. O que é importante é que seja pregado o evangelho. Amigos,
Existem alguns países, e essa história eu me lembro muito bem, que é errado, é crime, Bíblia. Não pode entrar Bíblia, principalmente os países islâmicos. Alguns, não todos. E o que foi que alguns missionários tiveram a ideia? Já que não pode usar a Bíblia, não pode entrar com Bíblia, senão nós seremos mortos, a gente cria um panfleto, um folheto, e neste folheto a gente coloca lá a cruz, desenhado, o desenho, para falar do amor de Cristo, a salvação através de uma pomba ou de um pássaro, sei lá, uma coisa assim. Eles criaram um livrinho de histórias, porque quando a polícia via, era só um livro de história infantil, mas não. Eles chegavam para as tribos, para as comunidades e falavam aqui é a cruz de Cristo. A cruz ela fala de amor, a cruz, e eles falavam a Bíblia oralmente através daquilo. É pecado isso? De forma alguma. De forma alguma. Então, é uma questão doutrinária. E essa é a minha opinião sobre a Bíblia, sobre se é pecado usar celular ou não. Na minha opinião, não, de forma alguma. O importante é que a palavra chegue. Outro ponto interessante é que o celular muitas vezes não tem uma questão mais detalhada da Bíblia, mais detalhada do que a Bíblia de estudo. Por exemplo, essa aqui é uma Bíblia Thompson, não, Bíblia Plenitude, eu tenho uma Thompson também, muito boa. E ela traz os versículos e logo aqui abaixo traz a interpretação histórica e contextualizada do versículo, que o celular não tem. Então, para estudar, meu amigo, prefiro isso aqui. Mas para andar comigo, eu utilizo isso aqui. Shalom, paz, Deus abençoe.